passamos, né? Ganhamos. Quase Ivan Dias Marques acertou o placar do último jogo da seleção. E o que você tem a me dizer, Ivan? Você acha que aquela falta ali foi falta mesmo em Vini Júnior? Ou foi só para diminuir por conta. Messi tá sendo protegido pela FIFA? Me diga aí, vai. Pois é, eu achei assim. Eu acho que tem um contato, mas dentro do critério da Copa do Mundo, não, esse tipo de falta não tem sido marcada, né? Eu acho que é um critério que vai ser muito difícil de ser aplicado no resto do brasileiro, nas outras competições, mas. Eita, que entrou aqui um negócio no olho. Mas acho que foi um gol que foi sonegado ali ao Brasil, ao Vini Júnior, porque eu já vi milhares, dezenas de outros tipos de contato nessa Copa do Mundo, contatos piores. O gol da Argentina contra a Áustria mesmo teve um contato muito pior e o juiz não marcou falta. E eu acho aí que o juiz fez certo em campo e o VAR se meteu sem precisar. E você, Jax? Gostou do jogo? Você acha que deveria ter mais gols? Qual foi o seu placar mesmo que você tinha dado? Eu falei que ia ser 2-0 com 2 gols de Vinícius, né, cara? Eu acertei os 2 gols de Vinícius, mas acabei errando o placar. Eu acho, MG, que o Brasil se mostrou um time muito sólido defensivamente. Eu acho que, claro, deixou alguns espaços que é natural de você estar, quando você está enfrentando um adversário que é um pouco mais forte, ou um pouco mais fraco, perdão. Eu acho que contra o Japão esses erros não vão poder ser cometidos. Criou muitas oportunidades de gol, faltou um pouco mais de precisão para a gente aumentar esse placar, deixar esse placar mais elástico. Diferentemente do que foi o jogo contra o Haiti, eu não senti no Brasil um time que tirou o pé em momento algum. Foi um time que continuou criando as oportunidades, foi um time que continuou chegando ao ataque. Faltou mesmo a pontaria, a precisão ali mais para o final do jogo. Mais uma grande partida, né, do Vinícius Júnior, mais uma vez sendo eleito o melhor em campo. O Douglas Santos também, novamente, muito constante, né? Um cara que tem sido muito elogiado e ainda conseguiu preservar ele para esse jogo contra o Japão, né? Não levou o cartão amarelo, não corre risco aí. Estava correndo risco de perder esse jogo, mas vai estar à disposição do Ancelotti. O retorno do Neymar, né? Pelo menos para ele ter os primeiros minutos em campo ali nessa Copa do Mundo. Mas enfim, MG, um triunfo merecido, um triunfo com autoridade, um Brasil que, na minha opinião, não passou susto em momento nenhum. E como eu disse, eu acho, do que eu reparei desse jogo, que a gente precisa ter uma transição da defesa para o ataque um pouco mais rápida e ficar atento, né, esses espaços que foram deixados tanto no jogo do Haiti quanto nos jogos da Escócia, mas como eu falei, eu acho que é muito em virtude do nível dos adversários. Eu acho que contra o Japão, que tem jogadores de mais velocidade, que tem o Maeda, que tem o Ueda, que são caras que em velocidade são muito perigosos, esses espaços não vão aparecer. Você que tá. Pode falar, pode falar. Só complementar, porque entrou alguma coisa no meu olho aqui, eu precisei ali tirar a lente e botar de novo. Sim. Eu acho que o Brasil fez um primeiro tempo muito bom, um primeiro tempo intenso. Eu acho que o Ancelotti acertou no time. Eu acho que esse time aí é o que precisa ser por enquanto, né? O time que vai levar esse Brasil aí nas fases adiantes. Eu acho que o encaixe de Ryan foi um encaixe muito bom, porque Ryan é um cara que tem o vigor físico dos 19 anos dele, ele consegue voltar para marcar, consegue atuar nos dois lados do campo, né? E com velocidade, recompõe, sai e consegue complementar bem o jogo de Matheus Cunha, o jogo de Vinícius Júnior. Acho que o Brasil se encontrou também quando Ancelotti libera um pouco mais Bruno Guimarães e às vezes prende um pouco mais Paquetá, né? E Bruno tem dado resultado, é o cara com 3 assistências já nessa Copa do Mundo. E eu acho que esse ajuste ali, e o ajuste dos dois laterais também, né? Danilo fez uma partidaça, deu alguns espaços, mas defensivamente foi muito bem. Douglas Santos, para mim, é a maior surpresa dessa seleção brasileira na Copa. É um cara que a gente criticou muito, que todo mundo falou muito mal e que vem dando conta do recado e vem jogando bem pelo lado esquerdo. Vale ressaltar que uma das mudanças desse esquema da seleção exatamente privilegia a ofensividade de Douglas Santos, né? Quando o Vini é um cara que gosta, é um cara destro que gosta de puxar muitas vezes para o meio, ele abre esse espaço nas costas para o lateral esquerdo passar. Então, se no início Ancelotti pensava em fazer isso com Wesley, né? Com Rafinha do lado direito
vindo um pouco mais para o meio e abrindo espaço para Wesley e pela direita, com a lesão de Wesley ele ficou sem essa opção. E acabou. E Douglas Santos, que era tido como um cara mais defensivo, que ia fazer um terceiro zagueiro, bater no meio campo e voltar, ganhou essa responsabilidade de ser mais ofensivo, de chegar até o fundo, de ajudar ofensivamente Vinícius Júnior, e tá ajudando. E eu acho, já que eu até queria ver se o Marinho aparece para eu perguntar a ele, que a gente tem se falado muito na Copa, né? Da questão do Last Dance, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Messi e tal, e se falado de Haaland, e falado de Mbappé. Mas o Brasil é o único país desses que tem um jogador novo, que tem uma renovação nas estrelas, né? Então, o Cristiano Ronaldo tá ali, a última Copa do Galo vem quem? Tudo bem que eu concordo com o Jax que Vitinha talvez tenha sido o melhor jogador do mundo no ano passado, mas não tem esse perfil de fazer gols, de ser eleito o melhor do mundo. A Argentina não tem ninguém depois de Messi, o Álvares tá muito abaixo ainda, não tem, é um cara que tá para trocar de clube também, que não teve papel principal no Atlético de Madrid. A França, apesar de Mbappé, Dembélé, tá chegando o Doué, mas Doué não mostrou muita coisa, o Lise deu os passes dele, né? Mas ainda não tem essa coisa de ser uma estrela do futebol. E o Brasil, enquanto tá todo mundo preocupado com o Neymar isso, com o Neymar aquilo, o Brasil tem um jogador que tá aí na vice-artilharia da Copa do Mundo, que já foi eleito o melhor do mundo, e que eu acho que não tem recebido carinho, um carinho digno e proporcional da torcida brasileira. Pelo menos eu não tenho ouvido nos estádios e nas redes sociais. Eu acho que a torcida do Brasil, ela precisa valorizar mais Vinícius Júnior, sabe? Principalmente quem vai no estádio. A gente ouve a torcida gritar Neymar, 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 mas não ouve a torcida gritar Vinícius, Vinícius, Vinícius. E o cara tá aí desequilibrando, participando de praticamente todos os gols da seleção na Copa. Fez 4, podia ser 5. E por mais que eu tenha alguma ressalva a ele, na questão, às vezes, de ser um pouco fominha, sabe? De não ter, assim, Vinícius não tem a mesma qualidade técnica que Neymar teve no auge. Não tem a mesma qualidade técnica que Messi tem, que Cristiano Ronaldo teve no seu auge também. Eu acho que Vinícius é menos técnico do que o Lise, por exemplo, que é um cara super técnico. Mas Vinícius decide, Vinícius tem mostrado uma liderança muito grande, tem chamado o jogo para si, tem assumido essa responsabilidade, amadureceu bastante com a camisa da seleção, algo que a gente cobrava muito, e eu acho que está faltando um pouquinho esse reconhecimento do papel que o Vinícius tem. A estrela da seleção brasileira não é Neymar, a estrela da seleção brasileira é Vinícius Júnior. Para passar para Jax, para mim, eu concordo com o que você está falando. O que foi provado na prática é que nessa Copa do Mundo, de fato, a gente conseguiu enxergar o Vinícius Júnior que todo mundo sonhava em ver na seleção. É o Vinícius mais próximo do Real Madrid que a gente já viu agora nesses últimos 3 jogos, junto com os 2 últimos amistosos que teve antes da Copa. Eu vejo que com a convocação, isso é um achismo meu, um sentimento meu, uma opinião minha, com a convocação de Neymar, eu vejo que o fardo, o peso, saiu de ser o protagonista, o responsável de ser criticado. Eu acho que conseguiu dividir essa atenção e com isso ele ficou um pouco mais leve. Eu vejo que logo o primeiro, ele fez gol em todos os jogos, não foi da Copa, os 3 jogos ele fez. E eu senti ele solto e confiante, para não ser tão apedrejado por alguma possível crítica ou pressão que poderia acontecer. Eu acho que com a presença de Neymar, mesmo o Neymar não estando em jogos, daqui a pouco a gente vai falar sobre a entrada dele, mas mesmo ele não entrando em jogos, acho que a presença da convocação dele na seleção facilitou e ajudou para que outros nomes apareçam, né, sem ser em tese, para as críticas e as crônicas, o principal, que hoje pra gente agora tá sendo, né? Pode falar, Jackson.
Não sei se você lembra, Mídia, o Ronaldo, quando ele corta o cabelo daquele jeitinho, o cascão, ele fala que o pessoal esqueceu que ele estava machucado e passou a falar só do cabelo. Então, acho que talvez o fato da imprensa focar muito na situação de Neymar realmente possa ter deixado os caras mais à vontade. Eu não sei se a ideia era essa de começo também, né? Mas o Vinícius, ele tá muito realmente à vontade na seleção brasileira. É um cara que, em Copa do Mundo, na verdade, a gente tem uma mania de ter uma memória um pouco curta. Foi pela FIFA, tá, Ian? Acho que foi em 24, não foi isso? Que ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Ele é um cara que, em Copa do Mundo, se destacou também em 2022, né? Dos 8 gols que o Brasil fez em 2022, o Vinícius participa diretamente de 6. Então ele fez uma boa Copa em 2022, mas acabou sendo apagado pelaquela eliminação da Croácia do jeito que foi, né? Então, nesse ano ele percebeu, né, que realmente se esperava muito dele e ele conseguiu absorver melhor esse papel do protagonista, né, cara? E talvez esse fato da imprensa estar muito focada, não, que Neymar tem que se recuperar, que a gente levou um jogador machucado. Eu acho que ajudou pouco, mas teve uma influenciazinha assim, talvez em aliviar a pressão ali dos caras. É isso, Vini tá acostumado com isso, né? Vini joga no maior clube do mundo e é protagonista no maior clube do mundo. Junto com o Mbappé, claro, para que tem Mbappé ali pra dividir atenções. Mas assim, Vinícius é um cara de muita personalidade, a luta antirracista dele, a forma como ele se apresenta desculpa, em qualquer campo do mundo, ele não tem receio de jogar a bola dele, mesmo que ele erre por muitas vezes. Então acho que é um cara de maturidade, de personalidade. E eu acho que o momento dele na seleção é muito bom. E é um momento que coroa, assim, o trabalho de um treinador que fez ele no Real Madrid crescer e se tornar um jogador de classe mundial, né? Então, Carlo Ancelotti conseguiu fazer isso com o Vinícius no Real Madrid. Eu acho que talvez tenha sido um dos grandes motivos para a seleção brasileira ir atrás dele, para que pudesse desenvolver hoje o principal jogador do Brasil, que é Vinícius Júnior, e eu acho que isso tem sido muito bem feito na Copa do Mundo. Eu espero que Vini continue jogando o futebol dele, continue sendo líder, continue sendo protagonista da seleção brasileira. Ele tem futebol para isso, né? Você não precisa ser um grande, um excelente, um jogador perfeito para liderar e para ser protagonista, né? A gente já viu diversos jogadores que não eram grandíssimos jogadores e conseguiram ser protagonistas de suas equipes. E eu acho que Vini tem elementos. Ele é como. Eu concordo com o jogador. Eu não acho que é um jogador comum com grife, como o pessoal falou aí. Eu acho que ele é um jogador de qualidade que tem suas limitações. Claro, como todo jogador tem suas limitações. Erra muito na decisão. Às vezes não toma a melhor decisão ali, é hora de tocar e ele tenta fazer a jogada individual, às vezes para ele fazer a jogada individual, ele tenta o toque, isso faz parte do amadurecimento do jogador, mas eu acho que a gente não pode deixar de avaliar o que está acontecendo no momento, né? A grande Copa do Mundo que ele está fazendo. Eu acho que é isso que precisa ficar claro, sabe? Que ele está desempenhando aquilo que a gente esperava, talvez até mais do que a gente esperava, de um jogador com a camisa da seleção brasileira. Tá aí, por exemplo, um exemplo de James Rodrigues, que é um jogador que atua excelentemente bem pela seleção colombiana e não consegue desenvolver nos clubes. Pogba é outro que sempre jogou muito na seleção francesa e nos clubes não conseguiu desenvolver o mesmo futebol que ele pratica na seleção francesa. E Vini nunca conseguiu na seleção atuar, ser decisivo como ele é no Real Madrid, por muitas vezes. E nessa Copa ele está sendo decisivo. Eu acho que esse reconhecimento, eu acho que precisa ver. Você critique, você acha que Vinícius Júnior não mereceu ser o melhor do mundo pela FIFA, mesmo que você ache que ele é um jogador que não chega nem perto da qualidade de Messi, de Cristiano, de Neymar, do próprio Mbappé, mas em campo ele está mostrando, ele está liderando essa seleção, ele está sendo protagonista e está decidindo os jogos. Tem alguma similaridade de Vinícius Júnior para algum jogador de 94 até 2002? Vocês conseguem enxergar assim, poxa, ele me lembra fulano de tal, que jogava, que não era o protagonista e acabou nos ajudando bastante na Copa.
eu era muito novo, tanto em 2002. 94 eu não era nascido, né? Apesar de eu ter a cara de velho, gente. Mas 2002 eu era muito, muito novo. Eu não tenho essa lembrança tão viva assim de quem. Porque o Brasil jogava de uma forma diferente também em 2002, né? Jogava com 3-5-2, eram alas, não eram 3-5-2, pontas, né? Digamos isso. assim. Em 94, em 94 foi uma seleção bem engessada e que realmente a dupla de atacantes, né, Romário e Bebeto, foi quem não decidiu, mas quem foi protagonista naquela Copa foram esses dois jogadores, né? Claro que um jogo ali, Branco acertou aquele chutaço contra a Holanda, né? Raí fez uma boa partida, mas depois acabou sacado do time. Eu acho que o Romário realmente foi o cara de 94, com uma grande ajuda de Bebeto, principalmente no jogo contra os Estados Unidos, que Bebeto decidiu com o passe de Romário. Em 2002, Rivaldo, para mim, faz uma Copa melhor do que a de Ronaldo. Só que Ronaldo é um cara mais decisivo. É o cara que faz gol em todos os jogos, é o cara que é o artilheiro da Copa, é o cara que nos momentos principais da seleção esteve lá para decidir, mas Rivaldo jogou muito naquela Copa. Para mim foi o melhor jogador do Brasil. E talvez não tenha esse reconhecimento tão grande, eu acho até que tem, mas não tem um reconhecimento maior do que Ronaldo, porque Ronaldo é o cara que fez os gols, né? O cara que no jogo no jogo mais difícil, talvez ali contra a Turquia, decidiu. E a carreira de Ronaldo ela é uma carreira de 3 prêmios de melhor do mundo, né? E Rivaldo talvez não. Rivaldo não teve esse. Eu acho também que Rivaldo falha, Vanilson. Rivaldo foi premiado. Rivaldo e até outra coisa. Rivaldo foi eleito o melhor do mundo, mas Rivaldo também não foi tão midiático como o Ronaldo é, Isso né? que eu ia falar. Rivaldo não foi o cara das propagandas, né? Não foi o cara engraçado, né? Que se dá bem com todo mundo, né? Rivaldo é mais reservado. Rivaldo é o Rezende da seleção. Isso, mais ou menos. Talvez mais tenha tirado isso. Mas assim, eu acho que Rivaldo tem um reconhecimento sim pelo que fez em 2002, né? Eu acho que ali vários jogadores foram reconhecidos pelo papel importante que tiveram na seleção em 2022, mas obviamente que Ronaldo ficou marcado porque foi o artilheiro, foi o cara que fez o gol, um dos gols na final, foi o cara que fez o gol em todos os jogos, né, praticamente. São João da Bahia 2026, um estado de alegria e o governo ao lado do povo. O maior do mundo ficou ainda melhor. Tem tradição, animação e muita atração. E é do tamanho da Bahia. Oxente, então é um baião com H? É na Bahia, o maior São João. A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado no maior São João do mundo. Com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior. São João da Bahia, um estado de alegria. Governo da Bahia, do lado da gente.